Eu quero ler alguns versículos, pois creio que nós vamos dividir hoje. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 7. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Fecha os teus olhos, Pai, que esta noite seja cheia da tua graça, que venhamos viver a plenitude do teu Espírito. Ilumina, Deus, a nossa mente, o nosso coração, para melhor compreensão do texto sagrado e de tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Como igreja, a nossa alma anseia por Ti. Como igreja, necessitamos ouvir algo, Senhor, da Tua palavra, que é autoridade, que é suficiente, que é inerrante. E eu creio que a nossa regra de fé e prática, para que possamos prosseguir e chegar no tempo determinado sobre as nossas vidas, sobre a morada eterna, e ali viveremos contigo para todo sempre. Amém. Aqueles que querem hoje viver algo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja tomado por esta palavra aqui hoje. Seja tomado por esta palavra, a qual o Senhor tem para com a igreja aqui nesta noite. Posso ouvir um glória a Deus? Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando. Olhe para mim. Nós encerramos o capítulo de número 3. E o capítulo de número 3, Paulo ele faz uma grande ilustração e nos mostra que a lei nos serviu de paidagogos, ou seja, de aio, que nos conduziu a Cristo, ao que nos conduz a Cristo. Mas tendo cumprido sua missão, não devemos mais viver subordinados à lei. No capítulo de número 3, o Senhor ele nos ensina e nos mostra que a lei dada a Moisés e aos homens, ela serviu de forma pedagógica, nos ensinando, nos mostrando os nossos erros, as nossas falhas, o pecado em si sobre a nossa vida. No capítulo de número 4, Paulo não faz diferente. Ele vai dar continuidade, porém, ele vai falar de forma figurada, trazendo diante de nós não um assunto novo, mas o mesmo assunto,
mas ilustrando, trazendo diante de nós exemplos, a qual essa ilustração vai nos mostrar e vai chamar a nossa atenção para que possamos compreender e entender que não vivemos mais debaixo dessa lei. Vivíamos no passado, vivíamos debaixo dessa lei até chegar o tempo do Senhor. Os versículos a qual expomos aqui neste momento, ele vai nos falar que outrora estávamos debaixo da lei, sendo conduzido por esta lei até a manifestação da obra de Cristo. Então ele vai trazer para nós o passado em que vivemos e um futuro glorioso, nos lembrando que mesmo vivendo no passado, a promessa a qual ele fez a Abraão estava sobre nós, porém o tempo determinado ainda não havia chegado para viver uma novidade de vida, para viver a obra de Cristo. Mas hoje estamos vivendo o cumprimento da promessa dada a Abraão. Qual promessa, pastor? A promessa da justificação pela fé, a promessa da salvação, a qual nós fomos introduzidos pela obra de Cristo, a qual ele nos reconciliou com o nosso Deus Pai e Todo-Poderoso. Então ele vai trazer diante de nós, a partir desses versículos, do versículo 1, do versículo 2, do versículo 3, desses 3 versículos, mostrando que no passado estávamos sobre o domínio da lei, estávamos vivendo sobre esse domínio. Mas eu quero aqui complementar a minha introdução aos irmãos, pois Paulo, ele vai descrever de uma forma tão graciosa, e ele vai dizer agora em Gálatas 4, 1 e 2, ele afirma que a lei é como um tutor e um curador para um filho menor. Quando esse filho chega à idade adulta, não precisa mais ficar sujeito a tutores e curadores. Ou seja, quando Cristo vem e recebemos a graça, tomamos posse da promessa. Paulo faz um contraste entre a condição do homem sobre a lei, nos 3 primeiros versículos, e a sua condição em Cristo, no versículo 4 ao versículo de número 7, a qual já realizamos a leitura do texto aqui nessa noite. Em primeiro lugar, que outrora estávamos debaixo da servidão da lei, e aqui eu quero que você preste bem atenção, os exemplos que Paulo vai utilizar para e ser bem sucinto na sua fala, na sua escrita, nos mostrando que outrora estávamos debaixo dessa escravidão, estávamos debaixo dessa servidão, mas agora, como crescemos e a obra de Cristo foi manifestada sobre as nossas vidas, a obra de Cristo foi manifestada em nós para nos trazer salvação. Então não precisamos mais de um curador, não precisamos mais de um tutor, não precisamos mais de alguém que nos conduza debaixo da servidão, porque em Cristo recebemos liberdade, em Cristo somos livres, em Cristo vivemos para a glória, não mais preço sobre
sobre leis, não mais presos sobre aquilo que revelava em si o nosso pecado, aquilo que revelava, mas não tinha o poder de curar, não tinha o poder de transformar. Então Cristo, no tempo certo, manifestou a sua obra, mas não para nos levar a uma servidão, mas para nos levar a uma transformação de vida, para nos levar a viver algo novo diante dele, para nos levar a viver a maior promessa cumprida sobre essa terra feita por Deus. Que promessa é essa, pastor? Que seremos salvos, que somos salvos e estamos seguros pelaquele que nos chamou. Aleluia. A servidão sob o domínio da lei. Nós vamos compreender que figuras falam mais do que discursos, e exemplos são mais eloquentes do que palavras. Paulo acabara de falar sobre o aio, e agora passa a falar sobre o tutor e o curador. O aio era o servo contratado pelo pai da criança, até que ela chegasse à idade própria, para ir por si mesmo ao mestre. Já o tutor e o curador cuidavam dessa criança, herdeira, até que ela chegasse à idade adulta, para usufruir seus plenos direitos. Paulo usa como ilustração a lei romana para lançar luz sobre a relação do crente com a lei mosaica. Então nós vamos compreender que nos primeiros versículos que Paulo vai expor deste capítulo de número 4, ele vai trazer diante de nós exemplos, usando ilustrações, figuras de linguagem, assim por dizer. E ele vai iniciar dizendo: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo. Então, ele vai nos trazer um exemplo sobre a servidão romana, sobre esta lei que outrora era introduzida sobre aqueles que perdiam os seus pais logo cedo ou bem novos. Para que você entenda, essa servidão servia, esse cuidado estava escrito naquilo que este pai deixava como herança para o seu herdeiro. Se esse pai morresse, nós vamos compreender que esta criança, que outrora dona de tudo, herdeira de tudo, passava a não obter ou não administrar pela sua pouca idade, porque ainda não havia chegado o tempo certo de estar administrando aquilo que foi deixado como herança, aquilo que foi deixado a ele. Então, quando o pai escrevia o testamento, colocava pessoas disponíveis para cuidar. É por isso que ele vai usar o termo de tutor ou curador. Esses dois termos vai nos revelar e nos mostrar que essas pessoas tinham a função de cuidar desta criança até ela completar 14 anos de idade. Alguns comentaristas vão concordar e descrever que dentro da cultura romana eles passavam a idade a partir dos seus 14 anos de idade. Agora, quando fosse chegar a essa idade de 14 anos, ele era passado por outras mãos, e essas outras mãos iriam cuidar dele até os seus 25 anos, quando ele poderia em si tomar posse da sua herança e administrá-la como bem quisesse. Mas quero trazer aos irmãos um texto para que possamos compreender melhor e entender melhor aquilo que Paulo está descrevendo no início deste capítulo. Ele vai
dar continuidade e vai descrever que o aio era o servo contratado pelo pai da criança, até que ela chegasse à idade própria, para ir por si mesma ao mestre. Já o tutor e o curador cuidavam dessa criança, herdeira, até que ela chegasse à idade adulta, para usufruir seus plenos direitos. Paulo, ele vai usar esta ilustração da lei romana para lançar luz sobre a relação do crente com a lei mosaica. Então Paulo, ele está iluminando os crentes da Galácia, pregando a eles, usando uma ilustração a eles, de como ele era conhecedor pleno da lei romana. Ele passou a usar aquilo que ele tinha por conhecimento sobre eles, demonstrando como era que uma criança vivia quando perdia os seus pais, até completar a maior idade. Assim, Paulo vai descrever, éramos nós vivendo sobre a observância da lei, vivendo sobre a direção da lei mosaica. Aí completa, já no tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo vir, e quando estávamos debaixo da lei, éramos herdeiros da promessa. Nós compreendemos e entendemos que no capítulo de número 3, Paulo, ele vai deixar bem claro, e vai utilizar a Bíblia Sagrada falando que nós somos herdeiros. Herdeiros de quem, pastor? Herdeiros de Abraão. Abraão foi chamado por Deus e recebeu uma promessa da parte de Deus. No capítulo de número 15 do livro de Gênesis, nós vamos compreender que o mesmo passa a ser salvo, o mesmo passa a crer no Senhor, e isso é acreditado, é imputado por justiça. Então compreendemos que Abraão é salvo pela fé. Abraão foi chamado para ser pai de uma nação. Abraão foi escolhido para ser pai de uma nação. E esta nação, através de Abraão, vai receber uma promessa da parte de Deus. E que promessa é essa, pastor? A promessa da salvação. Que seremos salvos. Que seremos salvos. Eu vou repetir, que seríamos salvos. Essa é a promessa deixada. Então, Paulo vai trazer um contraste, descrevendo, falando, trazendo diante de nós, que assim eles viveram no Antigo Testamento. Eles eram herdeiros. Foi deixada uma promessa aos herdeiros, que Deus fez a Abraão, mas ainda não havíamos herdado a promessa. Então preste atenção, eles eram herdeiros, mas ainda não haviam recebido a herança. Eles já eram herdeiros, a promessa foi feita. Quando a promessa foi feita diante de Abraão, e chegou diante do seu povo, da nação que o Senhor entregou através de Isaac, a Bíblia vai descrever e vai nos mostrar que todos eram herdeiros. E hoje não é diferente. Por quê, pastor? Porque nós fomos enxertados nele. E por sermos enxertados nele, também recebemos da parte dele o que, pastor? Uma grande promessa. Uma grande promessa. Levanta a mão comigo, porque aqui tem herdeiros de Deus, aqui tem herdeiros da promessa, aqui tem herdeiros de Deus. Eu vou repetir, aqui tem herdeiros de Deus. Não havíamos herdado a promessa, éramos como crianças durante os anos de idade. Nossa infância foi uma espécie de escravidão. Para melhor compreender o assunto, nós vamos destacar alguns pontos, mas aqui eu quero tecer um comentário. Nós vamos compreender que Paulo vai dizer que assim éramos, como essa criança, vivendo debaixo desse tutor, vivendo debaixo desse curador.
E que tutor é esse que ele fala, que ele traz como exemplo para nós, debaixo da lei romana? Ele vai falar da lei, e aqui quem compreende um pouquinho de lei, vai entender que a lei em si, ela não transforma o homem, mas ela revela o pecado do homem. Como todos esses meses estamos ouvindo esta pregação, em que a lei não tem poder de transformar, a lei não tem poder de salvar, a lei revela o pecado, mas não transforma um homem. A lei é como um exame médico, ela revela a tua doença, mas ela não tem poder de curar essa doença, não tem poder de sarar essa enfermidade. Então vivíamos debaixo da lei, vivíamos debaixo desse tutor, como crianças, debaixo de uma servidão. E é interessante que Paulo vai trazer a alusão, que mesmo sendo herdeiros, não éramos diferentes de escravos, não éramos diferentes desses escravos, e por não sermos diferentes, nós não poderemos nada fazer, nada realizar, não há o que ser feito. E é interessante que ele vai descrever isso de uma forma muito gloriosa, porque quem aqui outrora não estava debaixo dessa servidão, quem aqui outrora não estava vivendo escravo do que, pastor? Do pecado, porque o que a lei revela é o nosso pecado. Só sabemos o que é o certo e o que é errado através da lei. Quando a Bíblia diz não roubará, você entende que está lá nos mandamentos. Quando a Bíblia diz não adulterará, você entende que não pode, porque está lá nos mandamentos. Aquilo que foi entregue a Moisés no Sinai, aquilo que foi entregue a ele pelos anjos, e ele entregou aos homens, a trazer diante dos homens a verdade. A verdade foi revelada. E aqui eu quero trazer diante de vocês, não há um aqui, não importa a sua idade, todos nasceram escravos, todos nasceram debaixo desse pecado, todos nasceram corrompidos por ele, todos nasceram debaixo dessa maldição. E é interessante isso, porque Paulo, ele vai trazer aos Gálatas, aqueles que outrora não foram justificados pela fé, aqueles que outrora foram tomados pela graça de Deus, em que o Evangelho operou na vida deles, em que o Evangelho os tratou, e agora eles estavam se desviando da sã doutrina, eles estavam se desviando do Evangelho, indo para debaixo da servidão da lei, indo para debaixo da escravidão da lei. Então Paulo vai chamar: ei, Deus não chamou vocês para ser escravos, Deus chamou vocês para serem livres. Ei, eu quero que tu olhe bem aqui para mim. Então ele vai trazer este exemplo até nós, este exemplo magnífico, que assim nós vivíamos, debaixo dessa servidão, escravos, daquilo que nos motivava a pecar, daquilo que nos motivava a errar, daquilo que nos motivava a levar uma vida totalmente torta. Alguns aqui compreendem, estamos aqui agora, e glória a Deus e aleluia por isso. Mas e quantas vidas não estão por aí perdidas, vivendo como escravos? Quantos agora, se você for aqui nas proximidades, você vai ver pessoas vivendo debaixo disso, debaixo de uma servidão, debaixo do erro, debaixo desse pecado, debaixo dessa condenação. E Paulo mesmo diz: porque ainda Cristo não tinha sido manifestado, a obra ainda não havia sido realizada, assim nós vivíamos debaixo dessa servidão. Só que Paulo vai dizer: então chegou o tempo. Que tempo é esse? Da manifestação da obra de Cristo, do Deus Todo-Poderoso que desceu e se tornou homem, daquele que nasceu de uma mulher, debaixo da lei, oh aleluia, a qual se entregou no madeiro por nós, se entregou na cruz por nós, no tempo determinado, no tempo certo, ele se manifestou. E
Então Paulo vai dizer: agora vocês não são mais essas crianças que estão debaixo dessa lei. Agora vocês são adultos e livres para usufruir da herança deixada pelo seu pai. Eu quero que você entenda isso aqui. Você agora é herdeiro dele. Você agora é herdeiro dele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Nós vamos compreender que Paulo, ele descreve que quando um pai morria, deixando um filho herdeiro, ainda criança, registrava o testamento, a nomeação de tutores e curadores, para cuidar desse filho menor, até a idade adulta, quando então o herdeiro tomava posse dos seus direitos. Foi aquilo que eu falei logo no início para vocês. A palavra grega usada para criança ou alguém sem entendimento é népios. Népios tem o significado de criança ou de alguém sem entendimento. Aqui descreve um menor. Então Paulo ele vai usar essa referência de alguém que ainda é menor de idade, é uma criança, em qualquer estágio de sua minoridade. O filho menor é herdeiro e dono de tudo, mas é tratado como escravo. Ele ainda não pode assumir o controle da herança, nem dela dispor, até chegar à idade adulta. Está sobre o cuidado e o controle de tutores e curadores. Então Paulo ele vai trazer esta referência para nós, usando este exemplo. Assim como na lei romana era dessa forma, quando um pai morria e o seu filho ainda menor, ainda criança, ainda sem entendimento, recebia o testamento, e nesse testamento já havia pessoas direcionadas para cuidar dele. Mesmo ele sendo herdeiro e dono de tudo, ele vivia como um escravo, sem escolha, sem tomar posse daquilo que é seu, sem direcionar aquilo que ele recebeu como herança, sem administrar aquilo que foi lhe dado como herança. Mas é extraordinário isso. Extraordinário por quê, pastor? Porque se tiver alguém aqui que ainda não foi alcançada por essa graça, que ainda não foi alcançado por esta glória, eu quero que tu entenda que mesmo vivendo aquilo que você está vivendo, você é um herdeiro dele. Você é um herdeiro de Deus. Creio eu que agora nesse exato momento tem pessoas ali vivendo no meio de uma servidão, mas ali também tem herdeiros que ainda não foram alcançados por essa graça, que ainda não foram alcançados por este agir, que ainda não foram alcançados por esta obra. Assim ele vai trazer diante de nós como um exemplo. E eu quero hoje alegrar o teu coração. Com quê? Não com coisas materiais ou com bens materiais, mas dizer que você é herdeiro de algo maior. Dizer que você é herdeiro não de coisas terrenas, não daquilo que acaba, não daquilo que a traça corrói, não daquilo que o ferrugem destrói, não daquilo que tem prazo de validade. Você é herdeiro, e aquilo que ele colocou no teu testamento, o diabo não destrói, as lutas do tempo presente não destrói, as guerras deste mundo não param, o mundo entra em crise, mas o testamento é inalterado. O mundo entra em guerra, mas não tem como alterar o testamento deixado por ele. Não há como, não tem como. Ele realizou a boa obra. Só quem acredita nisso, só quem crê nisso,
Aleluia. Aleluia. Herdeiro, porém não ainda, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. É interessante que nós vamos analisar agora o versículo de número 2. E o versículo 2, ele vai dizer: deve obedecer aos seus tutores e administradores, até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. É interessante notar e compreender que nós estávamos debaixo dessa servidão, estávamos debaixo desses tutores, sobre tutores, curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. O Pai deixa escrito no testamento o tempo exato em que o filho deve tomar posse da herança. Até esse tempo chegar, o herdeiro está sobre o controle de tutores e curadores. E aqui é poderoso. Poderoso por quê, pastor? Porque ele vai dizer predeterminado pelo Pai. O que é predeterminado? O tempo. Muitas das vezes falamos sobre o tempo, principalmente quando estamos em aflição, e pregamos dizendo: não, o tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Tempos melhores virão, dias melhores virão, e tudo vai acabar. Só que hoje eu quero falar de um outro tempo. Que tempo é esse, pastor? Um tempo determinado por Deus, mas um tempo determinado para que você receba essa herança. Sim, a herança de Deus, a herança dada por Deus, essa herança que alguns de nós que aqui estamos já recebemos. Não sei você, mas eu creio que sou salvo. Eu creio que o Senhor me salvou. Oh, aleluia. Só que você, sim, eu quero falar com você mesmo. Você que ainda está vivendo uma vida totalmente tortuosa. Eu sei que quando falamos de pecado, as pessoas não recebem a mensagem de uma maneira que possa se alimentar com gosto. Mas eu quero que tu entenda, o que Paulo está preocupado aqui são com almas que ouviram o verdadeiro evangelho, almas que sentiram o prazer da glória de Deus, almas que receberam o Deus Todo-Poderoso. E aqui estou como Paulo diante de vocês, preocupado com o que, pastor? Que é um céu que te espera, há algo maior que te espera, há algo maior. Só que eu amo o agir de Deus. Por quê, pastor? Porque Paulo ele vai descrever até esse tempo pré-determinado, um tempo determinado pelo Pai, que iria chegar na vida daquela criança, para ele tomar posse da sua herança. E eu quero te dizer aqui, bem aqui nessa noite, neste domingo deste mês de fevereiro, estamos vivenciando um período em que chama-se de festa da carne, aonde a alegria é momentânea, aonde a alegria é passageira, o prazer acaba. Aqueles que estavam motivados pelas coisas deste mundo, pelo pecado que outrora é o Senhor deles e os conduz com veracidade a uma condenação. Eu entendo e eu creio poderosamente que aquele que escreveu a tua história
e que escreveu a história deles. Eu creio que Ele tem um tempo determinado sobre a tua vida. Sim, irmãos, um tempo já determinado por Ele. Determinado por Ele, porque eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é glorioso, e que Ele há de te alcançar, que Ele há de operar sobre a tua vida. Sim, você que me ouve aqui, você que me escuta aqui, aqueles que estão pela internet aqui me ouvindo, o meu Senhor vai operar na tua vida. E eu creio que essa herança já faz parte da tua vida, porque hoje eu estou lidando com herdeiros. Alguns já receberam essa herança, outros no tempo certo o Senhor vai operar na tua vida. E o que fazemos enquanto isso, pastor? Simples: pregamos o evangelho, e todo aquele que nele crer será salvo. Em segundo lugar, a servidão sobre a lei judaica. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servindo, sujeitos aos rudimentos deste mundo. Paulo diz que nós judeus e gentios, antes da vinda de Cristo, éramos como filhos menores e vivíamos servilmente, de igual modo, sujeitos aos rudimentos do mundo, ou seja, aos preceitos da lei. Mesmo na antiga dispensação, éramos herdeiros da promessa, mas não estávamos de posse dela. A lei é comparada aqui com os rudimentos do mundo, os rudimentos fracos e pobres, dos quais precisamos ser resgatados. Paulo traz este exemplo de rudimentos do mundo. E eu quero que você olhe bem aqui para mim. Tem alguns ainda vivendo debaixo disso, tem outros que viveram, e aqueles que viveram sabem do que eu estou falando aqui, porque você sabe de onde Deus te tirou, você sabe de onde Deus te arrancou. E eu quero te dizer que se Deus te tirou e te arrancou de lá, é porque uma herança estava no testamento para você. E eu quero que você olhe bem para mim, o quanto isso é precioso, o quanto isso é gracioso. Porque Paulo vai descrever que na dispensação do passado, do mundo passado, da antiga aliança, do Antigo Testamento, estávamos vivendo debaixo dos tutores da lei e sendo herdeiros. Só que hoje eu quero trazer uma contextualização para nós, para que possamos compreender isso. Porque eu sei, irmãos, eu sei que ainda há pessoas que mesmo que frequentem a igreja, que caminhem na igreja, mas ainda não são herdeiros de verdade, ainda não tomaram posse de verdade. Porque estar na igreja não significa ser da igreja de verdade. E quantos de nós não vivíamos assim, outrora na igreja, mas não éramos crentes de verdade, não servíamos ao Senhor de verdade, um pé aqui e outro lá, caminhando em dois caminhos, e compreendendo, porque aqueles que colocam os pés aqui, o Senhor abre os olhos e faz mostrar que tem algo muito maior que essa terra, e faz mostrar que tem algo muito maior do que aquilo que te traz prazer nessa terra. É isso que o Espírito
Espírito hoje me conduz. Enquanto eu estudava ontem à noite para ministrar aqui, e às 6 horas de hoje, quando eu levantei para continuar o estudo, para estar ministrando, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. O Espírito Santo me conduziu a isso nesta pregação, em chamar a atenção daqueles que vêm, que estão, que participam, mas não são de verdade. Eu sei que é difícil ouvir uma palavra que te confronta, mas se eu não te confrontar com o Evangelho, será tarde demais. Se eu não te confrontar com uma palavra, será tarde demais. Se eu não te confrontar com o Evangelho de Cristo, será tarde demais. E eu quero que tu entenda que para um verdadeiro cristão, ser um cristão de verdade, para ser esse cristão de verdade, tem que ter alguém que pregue, alguém que anuncie. Eu quero que você compreenda, não venha para a igreja por necessidades, não venha aqui para viver algo como se Deus fosse tampador de buracos. Deus não é prefeitura que remenda asfalto. Deus é muito maior que isso, e eu quero que você se desperte para isso hoje, porque você recebeu uma herança dele. Há uma herança sobre a sua vida, há uma herança sobre você, e eu quero que você entenda isso aqui hoje, porque Paulo, tudo que Paulo está fazendo, e é interessante que ele vai descrever algo que chama muito a minha atenção, que ele vai falar aos Gálatas, e ele vai descrever: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher sobre a lei, assim o fez para resgatar nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E isso aqui é interessante, porque Paulo agora está preocupado. Paulo agora está preocupado com eles, e está falando a eles que este tempo chegou. E eu quero te dizer que esse tempo também chegou sobre a tua vida, porque a obra de Cristo já foi realizada no madeiro. O único que poderia liberar a herança para você vivê-la, Ele já fez a sua boa obra. Ele já realizou esta boa obra. E o meu dever aqui nesta noite é chamar a tua atenção. E eu quero tecer um comentário a vocês, que diz assim: como um menino desprovido de maturidade deve ser governado por regras e prescrições, também nós, antes que chegasse a luz do Evangelho, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. A palavra grega aqui é stoicheia, rudimentos, pode ser traduzida por coisas elementares, as letras do alfabeto, o ABC, que aprendemos na escola, ou nos poderes espirituais que dominam o mundo. Nós vamos compreender que para tornarmos adultos, nós devemos aprender as coisas elementares, para nos tornarmos adultos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E é interessante isso, porque a lei, para quê, pastor? Para nos ensinar o que é certo, o que é errado, como viver, o que praticar e aquilo que não praticar. Eu quero que você compreenda isso aqui. Você aprendeu, você sabe. E é interessante que tem gente que sabe. Aqueles que estão caminhando agora, que estão começando agora, eu até alivio, porque é como uma criança engatinhando. É
igual uma criança, quem tem filho bebê, sabe? Tu diz não para ele, e ele não te obedece porque ele não sabe o que é não. Tu diz para ele não faz porque é errado, e ele vai tentar fazer porque ele não tem o discernimento do que é certo e o que é errado. Diante de pessoas que têm noção disso, que sabe, que tem o discernimento, e eu pergunto, pratica por quê? Faz por quê? Vive ainda assim por quê? A Bíblia é clara e diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E não vem usar desculpa que não tem quem pregue, porque todo domingo a nossa pregação é essa. É evangelho, é ensinamento. E eu quero que tu compreenda isso aqui, que tu guarde isso aqui, porque o Eusébio vai descrever, diz que Israel passou cerca de 15 séculos no jardim da infância e na escola primária, aprendendo os fundamentos da vida espiritual, a fim de estar preparado para a vinda de Cristo. Quando isso acontece, o povo receberia a revelação plena, pois Jesus Cristo é o alfa e o ômega, Ele é a última palavra de Deus. Por isso o legalismo não é um passo rumo à maturidade, é um passo de volta à infância. A lei não era a revelação final de Deus, era apenas a preparação para essa revelação definitiva em Cristo. Então o que Paulo está chamando a atenção deles é: vocês querem se tornar escravos de novo, se corrompendo e retrocedendo às obras da lei. Não foi Cristo manifesto a vocês, porque hoje muito se prega de uma maneira muito equivocada, dizendo assim: aceita Jesus. Aí a pessoa ouve e diz: eu não estou preparado. Como se eu mandasse na obra de Cristo e dissesse para ele: eu não te quero agora. Coríntios é claro em dizer que quem nos reconciliou consigo mesmo foi Deus, através de Cristo. Então eu quero que tu entenda uma coisa, eu quero que tu aprenda aqui uma coisa: já chegou o tempo, já chegou o tempo, e eu quero trazer um alerta para aqueles que estão vivendo debaixo da graça, que foram chamados por Ele, que estão servindo com uma vida piedosa, com uma vida baseada na palavra. Continue firmes. A obra de Cristo é suficiente para a nossa vida. E hoje eu quero trazer uma esperança para a tua alma. Aqueles que ainda não foram alcançados, não se preocupe. Todavia o Senhor é poderoso para alcançar aquele que você ama, para alcançar aquele que você diz: Senhor, olha o meu marido, olha a minha esposa, olha os meus filhos. Eu quero que você compreenda isso aqui. Assim como foi pela graça, a graça de Deus também há de alcançar eles. A graça de Deus há de alcançá-los. A graça de Deus há de alcançá-los. Não se corrompa o legalismo religioso, de que você pode se justificar e se salvar. Porque os judaizantes estavam corrompendo os gálatas, dizendo: tem que circuncidar, porque a obra de Cristo não é eficaz. Tem que circuncidar para ser salvo, tem que cumprir a cerimônia moral da circuncisão para ser salvo. E eu quero te dizer, meu irmão, você que está firme na fé, você foi salvo pela graça.
Você foi salvo pela sua fé mediante a obra de Cristo. Você foi justificado por Ele, pela sua obra, pela obra perfeita, pela obra do Senhor sobre a tua vida. E aqui eu quero chamar a atenção daqueles que ainda não estão firmes. Eu quero que tu entenda. Se Cristo não te salvar, mas ninguém tem poder para isso, nem as suas escolhas. Porque tem gente que vai dizer: ah, não é tempo, eu não estou preparado. Quando eu estiver preparado, eu quero que tu olhe bem para mim hoje aqui. Quem disse que é você que aceita Ele? Tira isso do teu coração e da tua mente. Eu sei, ah pastor, mas eu passei a vida ouvindo isso de maneira equivocada. É por isso que o povo padece, por falta de conhecimento. Eu quero que tu compreenda que antes de você tomar a atitude de dizer eu aceito, Ele olhou para você do jeito que você estava, vivendo do jeito que você estava vivendo, mas Ele olhou para você e disse: eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. É por isso que hoje você está aqui ouvindo esta palavra. E se você chegou até aqui, se alegre por isso. Ele que te trouxe aqui para te dizer: eu te aceito e tenho uma obra na tua vida. E eu quero que tu entenda isso aqui, que tu compreenda. O ato da justificação é a parte ofendida, é Deus indo ao homem e dizendo: Ele fez a obra perfeita. Então a partir de hoje estou te reconciliando comigo. Tire isso da sua cabeça. Eu quero que você entenda. Os tempos, irmãos, ficarão difíceis demais. Mais do que estão, pastor. Mais do que estão. Os dias maus estão chegando. E não se desespere por isso. Porque aqueles que estão nele são inabaláveis. Aqueles que estão firmados na rocha com Ele são inabaláveis. Aqueles que estão firmados nele, pastor, e a minha casa? Está vendo o que eu estou fazendo hoje aqui com você? Faça na sua casa. Pregue para os seus e diga que ainda dá tempo, e que o grande dia chegará para ele. Chame ele de herdeiro e de herdeira. Mas vai dizer: pai, a gente não tem nenhuma casa para morar. Diz para ele que tem um lar muito maior que terreno. Sabe o que mais me alegra? Quando estamos passando por dificuldades e lutas dessa terra, eu lembro para onde eu vou. Eu lembro quem foi que me resgatou. Eu lembro quem foi que me chamou. E todos os dias eu agradeço e digo: Senhor, obrigado por tudo. Porque muitos de nós andamos com os olhos terrenos e nos fixamos nos problemas dessa terra, nos problemas deste mundo. E eu quero te dizer: olhe
olhe para o céu. Caminhe olhando para o céu. Pastor, mas o Senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não posso saber, mas eu sei quem sabe. Eu sei quem conhece a tua dor. Eu sei quem conhece a tua luta. Eu sei quem conhece a tua dificuldade. E eu vou te dizer mais uma coisa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Fica de pé comigo. Que glória, que graça. Te louvo, Senhor, pela tua palavra e por todos aqueles que aqui estão. E esta palavra que tocou este coração, que tocou esta alma, e aqui quer se reconciliar. Faz a tua obra nele, Senhor. Faz a tua obra nele, faz a tua obra nela. Operando, Senhor, de forma poderosa. Tem almas aqui que anseiam por ti, Senhor. Tem almas aqui que anseiam por ti, Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração nesta hora. Espírito Santo de Deus, toca sobre eles que aqui estão. Que a tua obra, Senhor, que é eficaz, opere sobre essas vidas hoje. E aqueles que estavam, Senhor, desviados, sejam reconciliados hoje. Que o Senhor toque sobre eles. Que o Senhor opere sobre essas vidas. Que o Senhor trate eles, Senhor, nesta noite. Operando, Senhor, sobre essas vidas. Agindo, Senhor, sobre essas vidas. Que possamos, Senhor, caminhar com esta palavra em nosso coração. Ah, Espírito Santo de Deus, nos fortalece na tua presença, nos dá força, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece, Senhor. Nos direciona para o centro da tua vontade. E que venhamos viver a tua vontade todos os dias de nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor. E desde já te agradeço. E aqueles que crê, aplaude, glorifique o Senhor aqui neste lugar, em nome de Jesus.